Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mind Show. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um filme da Disney Pixar que é assim, maravilhoso. Perfeito. Que se chama Soul. Aqui é o Pré-Vida, onde novas almas adquirem suas personalidades antes de irem para a Terra. Sou o Rafael Barros, ele e o Leonardo. Nossa. A gente escolheu falar sobre o filme Soul porque ele trata assim, de questões muito existenciais, muito interessantes, e a gente quer trazer um pouco dessa reflexão para você no vídeo de hoje. Ele é um filme dos estúdios Disney, né? É Pixar Disney. Pixar, né? é da Disney. Pixar. E assim como todo filme da Pixar, são animações que trazem uma reflexão muito profunda a respeito de N coisas, né? Vocês já podem conferir até alguns aqui que a gente vai colocar, que a gente trouxe, né? Como o Red, né? Que é uma ótima animação, que vale a pena conferir também. Tá aqui o card aqui por cima. E o Soul vai tratar exatamente sobre... Não sei. Sim, vida, morte, existência, ele vai falar um pouquinho a respeito disso. Né? A gente recomenda muito que você assista esse filme. Ele tem partes muito engraçadas, ele tem partes bem dramáticas, ele tem partes onde você vai ficar assim, meu Deus, né? O que é que eu tô fazendo na minha vida? Você vai ficar reflexivo. A gente vai pegar alguns elementos do filme para conversar aqui com você hoje. E eu acho que, para começar, é sobre isso, né? Vida e morte. Por que é tão difícil a gente lidar com a vida e morte? A gente não sabe o que acontece quando a gente morre. Tem várias teorias, cada religião tem a sua descrição do pós-vida e tudo, mas o filme ele tenta abordar isso de uma forma muito leve, de que você vai ser escolhido ali para reencarnar em algum momento, ou seja, você vai voltar para a Terra com a sua personalidade e com um propósito. E eu acho que essa é uma das questões que ficou muito forte. E nós humanos, a gente vai procurando um propósito, né, para nossa vida. Qual é o nosso propósito, né? Qual é o motivo pelo qual a gente está aqui? Os animais, né, que existem aqui na Terra, nós somos aqueles com a maior capacidade cognitiva, né? Com a capacidade de refletir, com a capacidade de conseguir abstrair questões, com a capacidade de poder pensar a longo prazo, a se programar a longo prazo, entre N outras coisas. E uma das questões que essa nossa capacidade trouxe é a gente poder entender que um dia nós morreremos. E essa é uma das questões filosóficas mais fortes a respeito de nós seres humanos. Como a gente tem consciência do nosso tempo, nós temos infinitas possibilidades no mundo, só que o nosso tempo é finito, a gente entra numa angústia de dar um sentido para a nossa existência. Para onde nós vamos direcionar a nossa existência? Para onde nós vamos direcionar nossas escolhas nesse tempo curto que temos aqui? Eu acho que uma coisa bacana que o filme traz é essa reflexão de que o Joe, que é o personagem principal do filme, ele é muito fixado na questão da música, né? A música é a vida dele, ele respira música, ele estabelece isso como o objetivo máximo da vida dele. E é uma fixação muito intensa, né? E eu acho que a reflexão do filme é: será que a gente está muito preso a ideias que a gente cria sobre o que fazer da nossa vida e talvez a gente pudesse olhar para outras coisas ou abrir a nossa mente para outras possibilidades ao longo da nossa existência? Porque durante o filme você vai vendo toda essa trama, né, girando em torno disso. Ele não quer morrer porque ele acha que ele tem um objetivo muito grande ainda a ser realizado em relação à música. Em determinado momento ele percebe que ele tá deixando coisas passar da vida dele, coisas simples, né? E é interessante esse discurso que o filme traz, porque assim, o Joey inventa uma resposta diante dessa angústia existencial. Para eu poder entender que minha vida tem um sentido, eu preciso ser um músico reconhecido. E ele começa ali como sendo professor de música, que as pessoas não ligam muito assim para ele. E ele vai indo, vai ficando, depois consegue trabalho de música em tempo integral, só que uma musicista, né, famosa, acaba vendo ele e querendo contratá-lo para ir para a banda. E ele morre exatamente ao caminho da apresentação, né? Uma das coisas assim que faz refletir, né, em relação ao Joe, que ele começa a refletir o como é que ele foi vivendo a própria vida. Ao mesmo tempo, o como ele se entregou nessa vida para poder realizar esse grande sonho dele. E essa é uma das coisas interessantes, que é assim,
Nós podemos ter os nossos sonhos, mas muitas vezes o mundo atual se torna escravo dos próprios sonhos, se torna escravo dos próprios desejos. Existe até alguns teóricos, né, como Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que ele fala que hoje em dia, no mundo ocidental, a gente não tem uma presença tão grande de ditaduras, onde essas ditaduras elas acabam fazendo mecanismos repressores e você não pode ser, porque a tua vida está limitada por elas. Então o ego entra numa espécie de escravidão. Eu não posso realizar isso daqui porque isso daqui não é permitido onde eu vivo. Só que hoje em dia, no mundo ocidental, há uma maior liberdade, só que o indivíduo acabou se tornando escravo de si mesmo. Ele coloca a vida como ele precisa estar sempre atrás de um sonho muito grande. Se você ainda não conseguiu ser aquele sonho, é porque você ainda não quis o suficiente, você ainda não tentou o suficiente, você precisa ir atrás, porque só quando você for grande, só quando você for incrível é que você realmente vai ter dado significado à sua vida. E é mais ou menos o que o Joey faz, né? Ele começa a ir atrás desse grande músico, né? Eu preciso ser esse músico reconhecido, incrível e tudo mais, eu preciso correr atrás. E ele acaba morrendo num acidente. A gente não sabe quando nosso fim vai chegar. Será que a gente precisa abrir mão de coisas simples e significativas da nossa vida por conta de correr atrás desse sonho, né? E é uma das coisas que o filme acaba trazendo, né, sobre isso. E tem também uma alminha lá, a Alma 22, né, que ela não quer ir para a Terra de jeito nenhum, ela não quer encarnar, porque ela tem uma visão pré-concebida do que é viver no mundo terreno. Então ela tem muita resistência, ninguém consegue convencê-la a ir para a Terra. Quando ela, por acidente, entra no corpo do Joe, ela começa a experienciar as coisas do mundo terreno. Coisas simples, coisas bobas até, de repente experimentar um pirulito, comer uma pizza, sentir o vento, ver a natureza, coisas que a gente meio que vê o tempo todo, mas não vê, né? A gente vê, mas não presta atenção. Isso começa a mudar a opinião e como a Alminha 22 ela se sente. E ela diz assim, não, mas agora eu quero isso. De repente ela começa a ver sentido naquilo ali. E eu acho que é uma reflexão interessante para vocês, porque muitas vezes, durante a vida, a gente para de prestar atenção nessas coisas simples. E a gente fica preso a ideias e sonhos grandiosos e coisas, às vezes, muito inalcançáveis e deixa de aproveitar as coisas que já estão ali, que podem trazer, sim, felicidade para dentro da sua vida. Essa reflexão, ela é totalmente existencial, porque o Joe, ele percebe como a vida dele foi meio vazia na busca por esse sonho, porque era uma fixação tão grande em ser um grande músico que a vida dele não tinha outras coisas. Ele não se permitia outras coisas, não deixava outras coisas entrar na vida. Eu acho que a gente tem que encarar a vida como esse grande buffet, né? Esse grande self-service, onde você pode experimentar de tudo. E que o legal é isso, é você se permitir passar pela experiência, é você deixar que a experiência de coisas novas cheguem até você, porque de repente você descobre algo que você nem sabia ou nem imaginava que gostava, que curtia, ou que de repente pode ser muito positivo na sua vida. Às vezes a gente sem querer começa a construir os nossos sonhos como grandes prisões, como a gente vai tá preso àquilo dali que colocou em algum momento da nossa vida. E às vezes alguns sonhos a gente vai conseguir alcançar, e outros não, né? A gente precisa se perdoar diante disso daí. E aí a gente precisa saber que existem outros sonhos também, outras coisas que eu posso fazer. Mas o filme ele traz muito isso, né? Que o Léo falou, né? Essas coisas simples que vão se perdendo pelo meio do caminho. Eu estou numa ânsia tão grande de crescer, eu estou numa ânsia tão grande de fazer várias coisas, eu estou numa ânsia tão grande de dar um sentido para a minha vida, um sentido muito amplo para a minha vida, que eu perco as pequenas coisas, né? E quando o Joey e a Alminha eles reencarnam trocados, né? A Alminha vai pro corpo do Joey e o Joey pro corpo de um gatinho, né? E o quão algumas coisas simples vão acontecendo, como o Joey que ele vai pro cabeleireiro e o barbeiro lá dele, né? Eles sempre conversavam sobre jazz porque o Joey gostava de jazz, né? E a Alminha começa a perguntar sobre a vida do barbeiro e começa a ver que aquilo dali é muito legal, conhecer pessoas, ficar alegre com as relações, ficar alegre com as pequenas coisas, né? Isso me lembra muito uma das concepções que o estoicismo ele traz sobre a vida. Ele fala, os estoicos, né, os filósofos estoicos, eles traziam que a gente precisa ter muito cuidado com o prazer, a gente precisa ter muito cuidado com o desejo.
Porque a partir da maneira que eu desejo demais, o desejo ele vai se tornando uma prisão para mim. A vida só ganha sentido enquanto eu estou desejando. É tanto que o Joey, assim que ele consegue lá ser, né, um musicista, ele começa a ver o quão a vida dele foi vazia, né? Ou ele precisaria desejar mais uma outra coisa nova, ou ele precisaria repensar a forma como ele vivia. E o estoicismo, né, ele traz muito isso, de, poxa, existe muito significado nas coisas simples que a gente faz. A gente não precisa viver a nossa vida inteira almejando topo, almejando esse desejo desenfreado. Então o desejo ele acaba se tornando um vício. Serve muito para que a gente faça uma reflexão a respeito de nós mesmos, né? Na nossa vida, como é que a gente tem se construído? Na nossa vida, será que realmente os meus desejos me aproximam das minhas relações, das coisas boas, ou o desejo que eu tenho se torna uma prisão? É como se fosse meio que um grande Midas, né? Eu toco em tudo e tudo precisa ser grandioso, ter um alto valor, mas eu perco as relações que eu tenho. É isso aí, e muito obrigado a você que chegou até aqui nesse vídeo. Deixa o seu like, ativa aí o sininho, se inscreve no canal, ajuda muito o nosso vídeo, o nosso canal a crescer. A gente precisa da sua ajuda para o canal crescer cada vez mais e a gente continuar produzindo vídeos com a qualidade cada vez melhor. Então, se você ainda não é inscrito, rapidinho você desce aí, se inscreve, ativa o sininho, você vai receber as notificações de quando a gente lançar novos vídeos. Curta, compartilhe, comente e até a próxima no Mind Show. Até a próxima, pessoal! Cruz.